gente vai falar do caso de uma menina. Esse assunto é muito sério e é muito complexo também, viu? Uma menina que supostamente foi violentada sexualmente. A mãe da criança falou com a nossa equipe de reportagem e disse que espera justiça. Imagina a posição, imagina o coração, imagina que situação em que uma mãe enfrenta, principalmente a situação dessa criança supostamente violentada de forma sexual. Veja na reportagem a partir de agora e tira aí as suas conclusões. Pode encher a tela. Me liga quando estiver faltando um minuto, porque a bateria está acabando. Tá tudo... Uma mãe desesperada que luta incansavelmente para punir um homem supostamente acusado de violência sexual contra a filha dela, que na época tinha 5 anos de idade. Eu descobri quando a gente separou, ela ia para casa do pai quinzenalmente e depois começou a aparecer com hematomas, onde sempre o pai dela dizia que era ela brincando com o sobrinho. E em março de 2022, ela apareceu com uma série maior de hematomas, inclusive nas nádegas, onde eu proibi ela de frequentar a casa do pai e procurei o conselho tutelar. Segundo a mãe, a criança ia para a casa do pai e era nesse lugar que o cunhado do pai cometia o suposto crime. Ela disse que o local que ele abusava ela era no quarto da tia, quando a tia e o pai não estavam. Mas geralmente ela disse que era à noite, por isso que ela tem pavor da noite. Durante a gravação, a mãe tem uma crise de choro e interrompe a entrevista. Porque é uma situação muito delicada, envolve uma criança de 7 anos. Em 2021, ela sempre reclamava das brincadeiras dele. Ela dizia que a brincadeira dele era muito pesada, que ele fazia cócegas nela até ela ficar sem ar e apertava muito os pulsos dela e o pescoço. Ela começou a mudar o comportamento dela, ficar muito agressiva comigo, me chamar de bruxa, me morder, gritar em casa comigo. Ela sempre foi uma criança muito amável. A mãe confirma que não era só a violência sexual, existia tortura psicológica e física. Ela disse que quando ele não conseguia fazer sexo oral nela, que era o que ele mais fazia, ele apertava ela, era como se fosse para punir ela, porque não conseguia fazer. E ele fez tanto nela que quando eu consegui a guarda dela na justiça, ela ficou só comigo, ela apresentou abstinência de tudo que ele fazia com ela. Do dia que começou, que eu desconfiei, né, assim, tal, foi até o dia que eu proibi ela de ir, foi 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses praticando relação sexual. 1 ano e 8 meses foi. E o corpo dela, como ela disse pra psicóloga, ela disse que achava que era carinho e tinha medo de dizer por causa das ameaças. Ele ameaçava colocar ela no orfanato, ameaçava levar ela para um deserto, onde o pai e a mãe não ia saber onde ela estava. E ela ficou bem dependente disso, do corpo dela, como se estava dependendo daquilo já. Atualmente a vítima tem 7 anos de idade. A 59ª Promotoria do Ministério Público já denunciou à Justiça o crime de estupro de vulnerável. Eu espero justiça, eu espero que o Ministério Público veja e reaja e tome providência, que a providência que tem que ser é prisão, porque ele tá solto, ele sabe que a qualquer momento ele pode ser condenado e preso e ele não vai ter nada a perder, então eu e a minha filha, a gente tá vulnerável. O que você quer nesse momento é a prisão dele? Eu quero que ele seja preso. Quantas e quantas mães, quantas e quantas avós, quantos e quantos familiares de crianças nesse momento que ouviram o relato dessa mãe pedindo nada mais, nada menos do que a justiça. Justiça. A gente ainda não pode trazer para você, levar para você em casa algo contundente, um comentário, descascar pelo seguinte: não houve ainda prisão, não houve lá um resultado que prove de fato que aconteceu esse episódio. Então, para não cometer injustiça, a gente está aguardando os desdobramentos do que vem pela frente.
E nós entramos em contato, inclusive, com a família do suspeito, que informou que o advogado de defesa irá falar com a nossa equipe de reportagem no final. Ainda hoje isso. O advogado nos retornou informando que não iria se posicionar sobre esse caso, porque ele segue em segredo de justiça. Procuramos também a assessoria da 14ª Vara Criminal, que informou que a denúncia foi oferecida e recebida em 3 de outubro do ano passado e já foi realizada a oitiva aí, e que o réu foi citado apenas hoje e está aguardando a resposta da acusação. Sobre a demora, informou também o seguinte: houve um pequeno atraso aí no cumprimento do mandado de citação, mas que nada que possa comprometer aí a tramitação do processo. E por que a gente está falando isso para você? Porque não se trata de uma prisão, nesse caso, de um flagrante ainda evidente, não se trata de uma autoridade policial, não se trata de alguém trazendo o resultado, não se trata ainda de um laudo que venha de conjunção carnal, entre todas as etapas que devem ser percorridas até chegar ao veredito, até chegar à acusação de fato. E não se trata de um réu confesso. Por esse simples motivo, toda a cautela que a gente tem aqui para não jogar, antecipar, colocar combustível na fogueira. A gente toma essa cautela, tá bom? E a gente está acompanhando esse caso, estamos acompanhando até o final para atualizar vocês que assistem esse programa aqui, que tem credibilidade quando passa informação para você em casa. Esse é o Plantão Alagoas.